Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 15º domingo do tempo comum e nos deparamos com a parábola do semeador, conhecida de todos nós, e que é uma parábola que Jesus, ele já dá a parábola completa, ou seja, ele faz a parábola e depois ele explica a parábola. Então, o que nós poderíamos ainda meditar dentro desta parábola? Em primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho para a primeira leitura. A primeira leitura fala ali do profeta Isaías que a palavra de Deus é como a água da chuva, que é derramada sobre a terra e produz seus efeitos quando é derramada. E aí, no finalzinho dessa comparação, ele diz que assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi. A palavra de Deus, que em primeiro lugar é o próprio Cristo, o Verbo encarnado. É por isso que na liturgia não se diz palavras da salvação, é errado. Na liturgia se diz palavra da salvação no singular, porque palavra é o Cristo, o Verbo encarnado. Portanto, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a semente semeada para produzir o efeito de conversão, um efeito de restauração, de cura e libertação e de salvação para toda a humanidade. É esse o efeito que Deus pretende, lançando a sua palavra. O semeador é o próprio Pai. E na ação do Espírito, ele vem ao nosso encontro pelo Filho. E o que nós poderíamos começar a meditar nesse domingo é: como está a minha relação com Deus e a sua palavra? Esta semente está encontrando em mim espaço? Eu estou cultivando essa semente, que é a palavra, que é o ensinamento de Deus na minha vida? Portanto, o foco aqui não é se eu estou, não é o semeador e nem a semente. O que Cristo quer que nós percebamos é como eu estou recebendo a palavra de Deus na minha vida. Eu estou cuidando da terra que sou eu, porque vocês sabem, especialmente aqueles que têm oportunidade de ir no interior e de perceber como os nossos lavradores, agricultores trabalham a terra. Para plantar é preciso limpar a terra, tirar mato, tirar ervas daninhas, tirar pedra, espinhos. Então, como é que nós estamos cultivando a terra que somos nós? Porque essa palavra, ela só vai surtir efeito dependendo de como eu estou recebendo a palavra. E aqui, como nós já conhecemos, Jesus apresenta na parábola essas 4 maneiras de receber a palavra, de receber a semente. Então, quando a palavra é semeada, quando a verdade de Deus é ensinada e acaba ficando na beira do caminho, o
que seria aqui ainda o caminho? Ora, o caminho é um lugar por onde todo mundo passa. Pelo menos a tese que defende o conceito de caminho é um lugar onde pessoas passam. Então, caminho onde todo mundo passa parece ser terra de ninguém. Todo mundo passa, ninguém para. Isso é comparado às nossas modas, modismos, aquelas frases que a gente diz assim: todo mundo faz assim, então eu também vou fazer assim. Terra de ninguém, onde todo mundo passa. E o cristão não pode ser Maria vai com as outras, né? Ou seja, não é porque as pessoas se comportam mal, não é porque as pessoas cultivam o pecado, não é porque as pessoas cultivam ódio, mágoa, ressentimento, indiferença, vivem uma vida sem limites, que eu também vou viver uma vida sem limites, me justificando com a fraqueza e o erro dos outros ou com a mentalidade mundana. Então, às vezes, eu deixo a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, cair à beira do caminho, porque às vezes eu estou me portando dessa maneira. Todo mundo faz, o caminho é lugar que todo mundo passa, então se todo mundo faz, eu também vou fazer. A gente vai normalizando as coisas ruins, naturalizando as coisas ruins, ou os maus costumes, os maus hábitos, os vícios. Então devemos tomar cuidado para não cairmos nesse tipo de pensamento que é muito comum. A gente vai aos poucos se habituando e fazendo concessões a erros e maus hábitos. E ainda vai justificando, ainda encontra justificativas. E a justificativa é sempre essa: todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Então, isto é semente que cai à beira do caminho. É claro que não vai dar fruto, é claro que não vai germinar. Uma segunda postura diante desta semente, que é a palavra, diante do ensinamento de Deus para nós, como a parábola já nos mostrou, é o de terreno pedregoso, terreno cheio de pedra, que não tem raiz em si mesmo, que é de momento, que logo desiste. Mas tem um detalhe aqui que fala logo desiste quando aparece sofrimento e perseguição. É parecido com aquela frase que a gente diz no dia a dia: fulano é do oba-oba, né? Faz toda aquela festa, faz todo aquele barulho, mas na hora que o negócio é para dizer mesmo, se comprometer, não se compromete. E às vezes nós temos cristãos que são terra rasa, pouco profunda, superficiais, que não mergulharam na mensagem de Deus, acolheram, mas acolheram porque é bonitinho, porque se emocionaram, porque foi um momento de oração, porque eu gostei, porque eu simpatizei com isso, com aquilo, mas não aprofundaram o conteúdo da fé. Ficou raso, ficou na superficialidade, ficou no senso comum. E aí, na hora que essa fé começa a ser provada pelas dificuldades, pelos problemas, pelos obstáculos, pelas situações difíceis, eu logo questiono essa fé, eu logo questiono Deus, eu logo coloco dificuldades, eu logo caio no desânimo, eu não persevero, eu logo caio na tristeza, ou então na revolta, ou ainda acabo culpando a Deus.
Por que Deus permitiu isso? Se Deus me ama, por que eu sofro? Quer dizer, é o típico cristão que é terreno pedregoso. Primeiro, que não consegue enxergar que o sofrimento é parte constitutiva da vida e de uma humanidade afetada pelo pecado, que gera o próprio sofrimento para si. Não é Deus que manda sofrimento, quer sofrimento ou permite sofrimento. Então, se eu sou raso de conteúdo, de espiritualidade, se eu não tenho intimidade com Deus, especialmente na oração e na meditação da sua palavra, quando chega o problema, quando chega o obstáculo, o primeiro culpado é Deus. Eu desanimo, eu me lamento, ou então eu fico resmungando. E São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, ele nos fala, ele entende que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada para nós. Portanto, diante dos sofrimentos, dores, dificuldades, problemas, o cristão, ao invés de se afastar e desanimar, aí sim que ele deve aprofundar a sua fé, mergulhar nesta fé, buscar apoio em Deus, sem desanimar, para que assim essas pedras sejam removidas. Como eu disse, o efeito, o fruto da palavra de Deus em nós vai depender da maneira como nós estamos acolhendo essa palavra. Depois nós temos a própria terra que Jesus compara a estar no meio de espinhos, né? A semente que cai no meio de uma terra que espinhol contém espinhos. E ele diz que são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza que sufocam a palavra de Deus. Ora, os espinhos são muitas vezes comparados ao quê? Ao nosso materialismo, ao nosso apego à curtição, aos feriadões, às vezes até ignorando a vivência, a prática da fé, a busca de fama, os nossos espinhos, a busca, ou melhor dizendo, quando eu coloco a esperança da minha vida apenas nos bens materiais e no dinheiro, quando eu caio no ativismo, no corre-corre, não tenho tempo para Deus, a fé vai esfriando. Eu vou também relativizando a fé. Muitas vezes os espinhos, que é a preocupação com o mundo e a ilusão das riquezas, me colocam em competição com o irmão. O irmão não é mais irmão, a irmã não é mais irmã, é alguém com quem eu estou competindo. Aí vem a inveja, o ciúme, a rivalidade. Então, essas são as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza que vão sufocando a mensagem de Deus no nosso coração. Porque eu me apego tanto às coisas, eu me apego tanto às preocupações mundanas. Veja bem, não é que você não deva cuidar dos bens materiais, não é que você não deva cuidar do seu sustento, do conforto da sua família, e não é que você também não queira melhorar de vida. Tudo isso é bom, é normal. Mas quando eu vivo só para isso, acaba que eu vou colocando Deus de lado. Acaba até que eu caia no pecado que a gente chama de avareza. E o avarento confia mais no seu esforço para adquirir bens e no bens que ele adquiriu do que em Deus. E acaba rivalizando com os irmãos
porque ele vê o irmão, no irmão, uma ameaça para a aquisição dos seus bens, ou para os bens que ele já adquiriu. Então, por isso, é espinho que sufoca, que vai matando a fé, que vai esfriando a fé, e que vai fazendo a pessoa colocar a sua esperança em outras coisas e não em Deus. E quem sabe até um espinho que, como comodismo, eu vou me acomodando só com as coisas do mundo, só com os prazeres do mundo, só com aquilo que o mundo oferece. E não é que tudo que o mundo oferece seja mal. Muita coisa que o mundo tem é boa, porque foi Deus quem criou este mundo. O problema é o que nós fazemos com essas coisas. Elas sufocam a palavra de Deus quando eu endeuso as coisas do mundo, quando eu coloco elas no lugar de Deus. Isso é espinho, sufoca. Por fim, Jesus, na parábola, exalta a terra boa. O cuidado que eu tenho que ter com a terra que sou eu, para ser terra boa, tentando tirar as pedras, limpar os espinhos. E se eu sou terra boa, ou seja, aquele que ouve e compreende, aquele que ouve e acolhe, aquele que ouve e dá atenção, aquele que ouve e deixa essa palavra calar na sua consciência, no seu interior, aquele que ouve e se deixa corrigir, orientar pela palavra, aquele que ouve e acolhe a palavra de boa vontade, aquele que ouve e deixa essa palavra de fato ser um verdadeiro exame de consciência para a sua vida, para as suas atitudes, fatalmente vai ser terra boa. Porque esse cristão vai ter um remédio que não vende na farmácia, que se chama Simancol. O cara vai se mancar, vai olhar a palavra, vai olhar a doutrina, vai olhar o ensinamento e dizer: eu preciso de conversão. E vai estar acontecendo aquilo que diz a primeira leitura. A palavra vai produzir efeitos que Deus pretendeu em nós: conversão, restauração, cura, libertação para a nossa vida. Portanto, é sempre um esforço, é sempre uma luta para nós nos fazermos terra boa para acolher, para ouvir, para se deixar conduzir, corrigir, para repensar a vida. Terra boa é assim. Mas nós nem sempre somos terra boa. Muitas vezes, essa palavra, essa verdade, esse ensinamento fica pelo caminho. Nós deixamos às vezes nós somos rasos, nós não aprofundamos a nossa fé. E aí por isso também é como terreno pedregoso. Muitas vezes nós nos apegamos ao mundo, e como às vezes nós estamos no meio de espinhos e deixamos os espinhos nos sufocar. Por isso é sempre um esforço de ser terra boa, de fazer-se terra boa, na escuta, na docilidade, na obediência e na honestidade intelectual. O que é uma honestidade intelectual? Eu conheço a verdade, eu comparo ela com a vida e com as minhas atitudes, e eu não minto para mim mesmo para conformar as coisas. Eu aceito aquela verdade, mesmo que ela me incomode, mexa comigo e me tire do meu conforto. Isso é honestidade intelectual. Eu assumo aquela verdade, mesmo que ela doa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu vou produzir frutos. E o fruto será 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, de acordo com a maneira como eu acolho esta palavra, como eu me faço terra boa. Quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu tenho a mente aberta,
quanto mais eu acolho essa palavra na minha vida, mais ela vai produzir frutos, mais ela vai produzir os efeitos que Deus pretendeu. Tanto que nós façamos o esforço de sermos terra boa, façamos o esforço de nos abrirmos para que essa palavra produza de fato frutos de amor, de conversão, frutos de perdão, frutos de fraternidade, frutos de simplicidade, de humildade, de bondade, de justiça, frutos de restauração da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.